pessoal, sou a professora Vivi Borges, do Português na Lata. Nosso assunto de hoje é locução gramatical. Uma locução gramatical é o conjunto de duas ou mais palavras que transmitem um único significado e que desempenham o papel de uma única classe gramatical. Existem vários tipos de locuções, mas daremos ênfase apenas em algumas. Locução adjetiva. Locução adjetiva é a junção de duas ou mais palavras que atuam como adjetivo, caracterizando assim um substantivo. Sua formação normalmente é uma preposição mais um substantivo ou uma preposição mais um advérbio. Vejamos os exemplos. Fred não teve amor de mãe. Foi qualquer amor? Não, eu estou caracterizando com duas palavras este amor. Logo, eu tenho uma locução adjetiva. Eu tenho a preposição de mais o substantivo mãe. Fred não teve amor materno. Vejamos mais um exemplo. O cachorro de Fred feriu as patas de trás, ou seja, o cachorro de Fred feriu as patas traseiras. Não eram quaisquer patas, eu estou caracterizando esse substantivo. Tem uma preposição e um advérbio fazendo esse papel do adjetivo. Logo, eu tenho uma locução adjetiva. Locução adverbial. É a junção de duas ou mais palavras que atuam como um advérbio. Sua formação normalmente é uma preposição em um substantivo, uma preposição em um adjetivo ou ainda uma preposição e outro advérbio. Fred passou de noite pela estrada. Eu tenho aqui a preposição de mais o substantivo noite, acompanhando e modificando o verbo. Fred não passou a qualquer hora, a qualquer tempo. Ele passou de noite. Tenho duas palavras atuando como advérbio. Logo, eu tenho uma locução adverbial. Fred ordenou que todos ficassem em silêncio. Em preposição, silêncio, adjetivo. Fred ordenou o modo que eles ficassem. Eu tenho aqui a locução adverbial acompanhando e modificando o verbo. Vejamos mais um exemplo. Esse era, com certeza, o dia mais feliz para Fred. Com preposição, certeza, um advérbio de afirmação. Duas palavras atuando como um advérbio. Por quê? Porque estão acompanhando e modificando o verbo, a função que ele desempenha dentro das classes gramaticais. Locução verbal. A locução verbal é a junção de dois ou mais verbos que transmitem apenas uma ação verbal. Então, ou seja, eu tenho duas palavras, dois verbos, mas apenas uma ação verbal. Sua formação normalmente é verbo auxiliar. O primeiro verbo sempre vai ser o auxiliar. E eu tenho o segundo verbo, que é o verbo principal, tá? Uma coisa importante aqui para vocês, olha lá. O verbo auxiliar, ele sempre vai flexionar, ou seja, ele pode mudar de tempo, pretérito, presente, futuro. Ele pode mudar de modo, indicativo, subjuntivo ou imperativo. Ele pode mudar do número, singular e plural, e ele pode mudar de pessoa, primeira, segunda e terceira. O segundo verbo, ele sempre vai ficar ou no gerúndio, que são aqueles verbos com a terminação ando, endo, indo. Infinitivo, verbos com a terminação ar, er, ir. E o particípio com a terminação ado e ido, ok? Vejamos os exemplos. Fred está indo para o hospital. Gente, olha lá, dois verbos, um grudado no outro.
um sendo o verbo auxiliar e o outro sendo o verbo principal, que indica a ação, eu tenho uma locução verbal, tá? Fred quer estudar um novo idioma. Locução verbal. Por quê? Porque eu tenho dois verbos, um grudadinho no outro, cumprindo a função de verbo, indicando apenas uma ação. Ir, estudar, estudar. Fred tem estudado todos os dias. Locução interjetiva. A locução interjetiva é a junção de duas ou mais palavras que atuam como uma interjeição, ou seja, vamos relembrar aqui o que é interjeição. Aquela classe gramatical, né, de palavras invariáveis que expressam, em sua maioria, um sentimento, uma emoção, uma sensação. Puxa vida, cruz credo. Duas palavras atuando como interjeição, eu tenho uma locução interjetiva, ok? Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo Português na Lata. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe conhecimento.